Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Pentecostes é o dom do Espírito Santo, é o ressuscitado que vai ao Pai e manda sobre os discípulos, sobre a igreja, o dom do Espírito Santo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Amados e amadas de Deus, São João apresenta para nós o ressuscitado como doador do Espírito. O Senhor aparece para os seus discípulos. O evangelista situa bem como se encontram. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "Os discípulos estão com medo, estão com as portas fechadas, estão fechados em si." O ressuscitado se coloca no meio deles e o ressuscitado lhes dá o dom da paz. A paz esteja convosco. A paz, amados e amadas de Deus, é um dos grandes dons do ressuscitado. E depois dessas palavras, diz o texto do Evangelho, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. O que tinha as mãos e o lado de Jesus? Tinham as chagas, as mãos tinham a marca dos pregos, o lado tinha a marca da lança. Jesus tinha sido crucificado, o seu lado foi furado pela lança. Jesus trazia, ele ressuscitado, trazia a marca dos pregos, a marca dos cravos nas mãos, a marca da lança no lado. E qual é a atitude dos discípulos? Os discípulos agora se alegram por verem o Senhor. Amados e amadas de Deus, é o mesmo Senhor que tinha sido crucificado, agora está ressuscitado, agora está vivo. E os discípulos se alegram por verem o Senhor. Amados e amadas de Deus, esta atitude deve ser a nossa também. Nós encontramos o Senhor que se dá a nós na palavra, o Senhor que se dá a nós na Eucaristia, o Senhor que se dá a nós na comunidade reunida. Devemos ter sempre esta alegria no coração de vermos o Senhor, de encontrarmos o Senhor. E novamente agora Jesus deseja paz para os discípulos. A paz esteja convosco. É o ressuscitado que é doador da paz, é o ressuscitado que é o doador da verdadeira paz. E agora Jesus diz para os discípulos: "Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Ele foi enviado pelo Pai, agora ele envia os discípulos. Os discípulos devem ser testemunhas de Jesus Cristo, os discípulos devem testemunhar o Senhor na vida do dia a dia, os discípulos devem anunciar o Senhor, os discípulos devem ser testemunhas do Senhor. Amados e amadas de Deus, nós somos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo hoje. A missão de sermos testemunhas de Jesus é nossa hoje. Quando o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, é uma igreja onde cada católico, onde cada católica se sente verdadeiramente compromissado com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. E agora Jesus dá para os apóstolos o dom do Espírito Santo. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Amados e amadas de Deus, o ressuscitado é doador do Espírito. Nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Pentecostes é isso, é o Senhor que vai ao Pai
e agora manda sobre os seus, sobre a igreja, sobre os seus discípulos, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que vai transformar a nossa vida, que vai transformar a vida de cada um de nós, que vai nos fazer verdadeiramente vivermos da fé em Jesus Cristo. São Paulo vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo aquele que nos faz crer em Jesus, que nos faz viver do amor de Jesus. É o Espírito Santo em nós, amados e amadas de Deus, que age na vida da comunidade. O Espírito é aquele que dinamiza a vida da igreja, que dinamiza a vida da comunidade, que enche a igreja, enriquece a igreja com dons, com carismas, com ministérios, que faz com que a doação das pessoas, dos nossos leigos e leigas na vida das nossas comunidades seja bonita, evangelizadora, missionária. Amados e amadas de Deus, o Espírito age em nós, age na igreja, age no mundo. Onde está o bem, onde o bem vai sendo realizado, é sinal de que o Espírito ali está agindo. O Senhor foi ao Pai, mas o Senhor mandou sobre os seus o dom do Espírito Santo. Isto é Pentecostes, a igreja que é ungida com o dom do Espírito Santo. E termina o Evangelho: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. O ressuscitado que dá aos seus o dom de perdoar os pecados. Amados e amadas de Deus, ele realizou a reconciliação do ser humano com Deus através da sua morte. Agora ele dá à igreja também o poder de perdoar os pecados. Celebremos com alegria Pentecostes, celebremos com alegria o dom do Espírito Santo. Sintamos que o Espírito age em nós, sintamos que o Espírito está agindo na igreja, está suscitando a beleza da doação de tantas pessoas na vida e caminhada da igreja, na vida e caminhada das nossas comunidades. O Espírito vai agindo. Sintamos verdadeiramente a ação do Espírito, que o Espírito realize hoje na nossa igreja aquilo que ele realizou na igreja primitiva, que ele torne a nossa igreja cada vez mais em saída, evangelizadora, missionária. A primeira comunidade movida pelo Espírito, os apóstolos movidos pelo Espírito, fizeram com que o Evangelho saísse de Jerusalém, chegasse até Roma, até o centro do mundo habitado daquela época. Ontem eles, hoje nós. Hoje a nossa missão de assistidos, de movidos pelo Espírito, anunciarmos e testemunharmos Jesus Cristo. Que você tenha um domingo de Pentecostes muito abençoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.